Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unifipa. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Considere o seguinte código escrito na linguagem de programação Julia. X igual a 1, for i de 1 até 5, x igual a x mais i, end print x. Esse código cria uma variável x e define seu valor como 1. Então, quer dizer, a variável x criada seria a primeira linha aqui, x igual a 1. Em seguida, um loop executa o comando x igual a x mais i 5 vezes. E a cada loop o valor de i aumenta em 1. Considere o teste de mesa que mostra o valor de x e i. Desculpa, gente. Durante a execução do loop. Então, o x inicialmente vale 1 e depois ele vai de 1 a 5. Então, inicialmente, o x é 1 e o y é 1. X é 1 e o y é 1. Depois, o que acontece com o x? Ele soma x mais i. 1 mais 1 dá 2. E o i fica igual, 1. Então, aqui acaba o primeiro loop. No segundo loop, o x é igual a 2 e o i troca de valor. Agora, inicialmente, é 2. Fazendo a conta, então, x vezes x mais i, 2 mais 2, 4. E o i fica igual. Esse é o fim do segundo loop. Depois, x é 4 e o i soma 1, 3. 4 mais 3, 7 e o i fica igual. Esse seria o final do terceiro loop. Então, agora vale 7, só que o i vale 4. 7 mais 4, 11 e o i fica igual, portanto, seria o final do quarto loop. E aqui é 11, depois é 5. 11 mais 5 dá 16. E aí ele fala print x, ou seja, o valor que aparece é o 16. Perfeito? Então, olha só. Vamos dar uma enquadrada boa aqui. Perfeito. Ótimo. Terminado o loop, o comando printx imprime o valor de x, que a variável agora vale 16. Considere agora o código escrito em Julia, x igual a 3. Então, o que seria o x igual a 3? Seria o valor inicial da variável x. Então, eu tenho x e tenho i. Inicialmente, o x vale 3. E o i, ele fala aqui, ó, que vai de 2 a 4. Nesse caso, o loop executa x mais i, que é a primeira operação. E o i vai de 2 a 4. Então, ele começa no 2, certo? Então, vejamos. A primeira operação, o que ele faz? Ele soma o x com i. Bom, por 3 vezes em sequência, sendo que na primeira vez o valor de i será 2, na segunda 3 e na terceira 4. O autor já falou aqui. O valor de x impresso pelo código será, então perceba, ele começa com a variável 3, 2, certo? Então vai primeiro passo, x mais i. Então o que ele vai fazer aqui? Vai somar 3 mais 2, dá 5. E o valor de i continua o mesmo, que é 2. E depois disso, o que vai acontecer? X menos 1. Então, 5 menos 1 será igual a 4. Então, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 2. Portanto, ao final do primeiro loop, o x é igual a 4 e o i é igual a 2. Começando o segundo loop, o que vai acontecer? O x vale 4, só que o i agora valerá 3. Então, começando então a primeira operação, nós teremos 4 mais 3, 7, e aqui o i vale 3. Então, 4 mais 3, 7, e o i vale 3. Perfeito. E depois o que acontece? X menos 1. 7 menos 1 dá 6, e o i é igualzinho, vale 3. Então, esse é o final do segundo loop. O terceiro e último loop, o x vale 6, só que o i agora vale 4.
Então, olha só, 6 mais 4, 10. O i não mudou de valor, então o i seria igual a 4. Depois x menos 1 dá 9. E o i continua sendo 4. Esse é o final do terceiro loop. Ele quer que eu imprima o valor de x. O valor de x será igual a 9. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, 9.